Paz do Senhor, meus irmãos. Alegria e uma honra poder estar nesta casa de Deus, nessa festividade, nesses 12 anos. Minha gratidão especial pela vida do nobre pastor Josué Brandão. Hoje eu até brinquei com ele que as primeiras mensagens que eu vi dele foi em fita cassete. E aí é uma honra, uma alegria. Destaquei também que nesse período de pandemia, algumas lives eu assisti, foi muito tocado, muito edificado. Graças a Deus por sua vida, pastor. Obrigado pela honra. Os demais pastores, pastor José Luiz, pastor Emerson. Honra estar com o pastor Ivaldo Batista, pastor Ruimar. Estamos aqui também representando a mando do pastor Giovanni Nério, nosso presidente da convenção. Ele é corajoso de me colocar para pregar, mas eu agradeço ao Senhor por isso. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia antes de você sentar em 1 Samuel, o capítulo 2 e o versículo de número 30. E versículo 30. Vamos para a parte B do texto. Mas agora diz o Senhor: nunca faça eu tal coisa, porque eu honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia também no livro de segunda epístola de João, só tem um capítulo, e o versículo 8. Diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos as coisas que obtivemos, mas antes recebamos o inteiro galardão. Amém? Podeis assentar. Antes de começar a pregar, quero me identificar. Tem um gaúcho ali. Eu quero me apresentar, que eu sou daquela terra também, tomador de chimarrão. Mas há 16 anos, Deus me deu a oportunidade de ir para Brasília, ir lá trabalhar. Lá tive o privilégio de encontrar minha esposa, uma pernambucana, muito linda por sinal, ela está me assistindo, e ela é sobrinha do pastor Ivaldo Júnior. Ela é tão bonita, que eu não sei se fui eu que orei muito, e ela orou pouco. Eu sei que eu tomei posse da bênção para mim. E há 12 anos atrás, eu deixei ela casar comigo. E aí Deus tem nos dado 2 filhos, o Abner, que tem 8 anos, e o Anthony Levi, que nasceu prematuro, mas já está com 2 meses. Deus já fez um grande milagre na vida dele, e é uma bênção de Deus. E ali nós estamos em Brasília, trabalhando, pregando, levando a preciosa palavra de Deus, e isso eu me sinto muito honrado. Tem um tema que vem alguns anos despertado no meu coração. Eu fui chamado para a obra de Deus quando eu tinha 21 anos, lá no interior do Rio Grande do Sul, para fazer missão. E a gente foi construir 2 igrejas, tive esse privilégio, pregando. Lembro que o primeiro trabalho que eu tive também, o nome era Centro Evangelístico. E nós fomos pregando, anunciando a palavra. Mas os últimos anos para cá, 7, 8 anos, houve um despertamento no meu coração sobre um tema. Eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse tema. Comecei a querer entender um pouquinho mais sobre esse assunto.
que é justamente o princípio de honra. Eu gostaria de estar falando sobre o princípio de honra, sua importância, as suas recompensas. E é um assunto que algumas pessoas já têm abordado, já têm falado, já têm anunciado, mas no meu coração comecei a trabalhar bastante. Deus começou a me modificar primeiramente, como cristão, como profissional, como um pai, como esposo. E para falar sobre princípio de honra, é importante a gente entender o que é um princípio. Porque às vezes são palavras que parecem tudo iguais. Mas princípio é diferente de lei. Toda lei, ela precisa se basear em princípios. Toda lei. Nossa Constituição é baseada em princípios. Todas as decisões devem ser tomadas em princípios para se estabelecer uma lei. Um exemplo, aqui na cidade eu vi que esse interior da Bahia tem algumas placas limitando a velocidade, 80 km por hora, 60, 50. Uma placa daquelas representa uma lei. Se eu infrinjo e passo acima da velocidade, o que pode me acontecer é eu ser multado, mas não preso. Agora, por trás daquela placa existe um princípio. Qual o princípio? O princípio da vida. E esse princípio da vida é estabelecido através de leis para que eu tome um cuidado, não ultrapasse, não venha atingir alguma pessoa. Porque se eu atingir uma pessoa, isso pode me levar a uma prisão. Então é um princípio. Por ser um princípio, é importante entender que tudo que Deus fez foi nesse princípio. A palavra honra tem algumas variáveis dentro tanto do grego, dentro do hebraico, mas o sentido principal vai dar em questão de peso, valorização, respeito, admiração, consideração. Para um grego era considerado, a palavra honra tinha um sentido de peso de ouro, algo muito precioso, algo muito valioso, algo muito riquíssimo, que não poderia se guardar em qualquer lugar. E a honra, num sentido do hebraico, numa palavra hebraica, do adar, ela tem um sentido que eu gosto muito, é o sentido de dar beleza, o sentido de dar brilho. Tudo que Deus fez foi baseado em honra. Um dia desses eu levei o meu menino para num parque que tem lá em Brasília, e ele foi brincar, e nós fomos, eu estava olhando uma roda gigante. Eu estava analisando aquela roda, que ela se movia em função de um eixo. As cadeiras se moviam em função de um eixo. Eu comecei a meditar naquele sentido, e vi que tudo movia, qualquer cadeira ali se movia-se em função desse eixo. E eu fiquei associando isso à questão da honra. Tudo que Deus fez, Ele colocou honra. Toda a sua criação, tudo. Quando a gente olha para a culinária, por exemplo, para a textura dos alimentos, das frutas, para as cores das frutas, quando a gente olha para os animais, quando nós olhamos para os pássaros, quando nós olhamos para os peixes, nós ficamos maravilhados que existe ali um DNA do Criador. Existe uma honra, existe uma base. Tudo que Deus fez, tudo que Deus constituiu, foi baseado dentro desse princípio. Tudo que Deus criou tem essa beleza, tem essa formosura, encanta aos nossos olhos. A honra está na essência do Criador. Toda a sua criação, quando nós olhamos para nós mesmos, 206 ossos aproximadamente que nós temos, várias articulações, músculo, tudo interligado, tudo harmonizado, tudo funcionando de uma maneira impressionante.
é porque existe o DNA do Criador, existe um princípio ali estabelecido. Mas esse princípio, a nossa cultura, nós temos uma relutância, né? Nós temos uma relutância em cumprir esse princípio, porque a humanidade que foi atingida pelo pecado, ela luta para se refazer, e muitas vezes o inimigo tem implantado uma cultura de desonra, uma cultura que tira a beleza, que tira a vida, que tira o aspecto da formosura. E é um desafio para nós como igreja recuperar isso, restabelecer o reino, restabelecer os valores do reino, restabelecer os princípios. Até interessante que o texto que eu li 2 textos. O que me chama a atenção no primeiro texto que eu li sobre Samuel, o Senhor estabelece um princípio: honrarei aos que me honram, porém os que me desprezam ou que me desonram serão desonrados, desmerecidos. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Atitudes de honra ou de desonra têm um peso no mundo espiritual. E algumas vezes, olhando a igreja, o segundo texto que eu li vai falar, João diz assim: irmãos, que não venhamos perder aquilo que nós recebemos, mas que o Senhor nos conduza a um pleno galardão, a um galardão por inteiro. Ou seja, significa que algumas pessoas não estão recebendo a plenitude do favor e das promessas que Deus tem destinado para ela. Existem questões que estão retidas em funções de princípios que não são cumpridos. Porque a honra como princípio, quando eu olho para isso, eu me encanto que tudo como um princípio, tudo que Deus foi criar, Ele colocou uma semente. É interessante que a gente vinha pelo caminho e olhando algumas árvores, olhando algumas plantações, a gente encantado que tudo aquilo surgiu de uma semente. Por trás de uma semente, pode nascer uma floresta, pode nascer uma grande lavoura, pode nascer uma mata amazônica, por trás de uma semente. Semente são poderosas, e a honra eu a considero como uma semente, e como a principal das sementes. Não existe semente mais poderosa do que a semente da honra. Não existe. Como eu falei sobre aquela roda mágica, tudo que Deus faz é baseado na honra. Até em relação à igreja. Quer haver cura, tem que ter honra. Quer haver libertação, precisa de honra. Quer haver restauração de casamento, a honra precisa ser a base. Tudo. Quer prosperar, a base é a honra. E a honra como a semente poderosa, ela não pode ser plantada em qualquer lugar. Nós não podemos plantar semente em qualquer lugar. Nós precisamos de uma terra que seja boa. E aí entra uma questão da cultura dos judeus. Os judeus, eles têm uma situação que eles não fazem, por exemplo, negócio com qualquer pessoa a quem eles não considerem uma pessoa de honra. Para colocar o carro deles numa mecânica, ele precisa entender que aquela mecânica existe uma honra. Para ele fazer um negócio com qualquer pessoa, ele precisa entender um ambiente, um aspecto de honra, senão ele não faz. Nós temos uma característica na nossa nação e no nosso país, aquela coisa de ajudar ao necessitado, de ajudar ao coitado, de ajudar ao pobrezinho. Só que a semente da honra não pode ser plantada em terra seca. Ela precisa de alguns solos que são férteis.
Eu queria lhe mostrar alguns solos que são férteis e que são bons para a gente plantar a semente da honra. Primeiro, pai e mãe. Engraçado também que quando eu falo de pai e mãe, fala de sogro e de sogra. Amém? Que sogro e sogra é bênção. É uma só carne. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa, que está lá no Antigo Testamento e que está no Novo Testamento. Quem honra pai e mãe, os seus anos se prolongam sobre a face da terra. Olha que promessa. Alguns escritores dizem, esse é a promessa que flui a vida. A vida flui através dessa promessa. E é interessante que a honra, por ser um princípio, olha só que interessante essa palavra, honra pai e mãe, para que os seus anos se prolonguem sobre a face da terra. Eu tenho um amigo que é japonês. Ele me conta algumas coisas da cultura japonesa e eu fico intrigado o quanto que os japoneses, a expectativa de vida deles é elevada, mas eles têm uma cultura de honra muito grande, até na maneira de se cumprimentar, né? Para nós parece um gesto arcaico, estranho, mas eles têm um cuidado muito grande. Existe um cuidado muito grande com o nome do pai e com o nome da mãe. Houve algumas matérias alguns anos atrás falando que alguns adolescentes, quando eles eram reprovados na escola, uma espécie de vestibular deles, a frustração era muito grande, tinha levado alguns até ao extremo do suicídio, porque eles têm um zelo e um cuidado muito grande com o nome do pai e da mãe. Quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, que a gente vai olhando para aquela genealogia, filho de José, filho de Alfeu, filho não sei do que, eu, por exemplo, eu mal sei o nome do meu avô, mas os judeus, eles tinham cuidado com o nome dos seus antepassados, com o nome dos seus pais. Eles tinham um zelo com a historicidade. E aí, olha só, alguns daqueles japoneses nem crentes são, alguns são até budistas, mas o princípio não diz assim: se você for crente, os anos se prolongarão sobre a sua vida. Não, diz: quem honra pai e mãe, os anos vão ser prolongados sobre a face da terra. Que promessa maravilhosa! Mas por que honrar pai e mãe? Que semente é essa que eu preciso plantar na vida do meu pai e na vida da minha mãe? Eu acho isso maravilhoso, porque quando eu honro pai e mãe, eu estou honrando a primeira decisão que Deus tomou a meu respeito. A meu respeito, quando Deus decidiu que eu iria nascer, Ele me deu um pai e me deu uma mãe. Quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu estou honrando esta decisão divina. E isso é muito poderoso, honrar pai e mãe. Isso pode trazer um impacto na nossa juventude, na vida das nossas crianças. Eu lembro de um menino da igreja onde eu estava, que nós começamos a falar um pouquinho sobre esse princípio. Um dia o pai do menino foi na igreja e disse assim: eu vim na igreja assistir culto, porque o meu menino de 8 anos, eu comecei a chegar em casa, ele começou a trazer um chinelo para eu calçar. Ele começou, quando eu chegava cansado do trabalho, ele me alcançava um copo de água. Eu disse: meu filho, o que está acontecendo contigo? Ele disse: pai, eu tenho aprendido que eu tenho que honrar o Senhor. Aleluia. E isto é muito impactante. Essa terra é terra boa. Honrar pai e mãe. A minha esposa, pastor Júnior conhece, sobrinha dele. A minha esposa, ela trabalhou, chegou um determinado momento, ela trabalhava no Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília, e o pai dela chegou e disse assim: filha, a mãe ela está doente, ela não vai poder seguir trabalhando onde ela estava trabalhando. Você poderia nos ajudar
pelo menos por um período, pagar o aluguel aqui de casa? Ela disse: sim, painho, sim, painho, ajudo. Ela pegou o cartão dela e deu na mão dele. Só que isso durou mais de 3 anos. Só que a semente da honra, ela traz recompensa, ela é poderosa, ela desata no mundo espiritual coisas que muitas vezes estão atadas. Tem coisas que estão retidas no mundo do espírito, no reino do espírito, mas quando a honra chega, meu irmão, quando a honra chega, não tem inferno que possa reter, não tem nada que possa deter. E aí, esse tempo atrás eu estava pensando, casei com minha esposa, e eu lembro que comprar lote em Brasília, o pastor Wimar que é de lá, não é fácil não, pelo alto custo. Mas eu lembro que no primeiro mês que eu casei, nós compramos um lote, desatou assim, de uma maneira impressionante. A gente tem uma casa bacana, legal, simples, mas nossa. E aí um tempo depois eu disse assim, eu entendi no meu espírito que aquilo ali era fruto da fidelidade dela, da nobreza dela, como ela tratou os seus pais. Aleluia. Irmãos, isso é muito forte para nós, precisamos restaurar isso. Outro dia eu estava conversando com uma jovem, junto com a minha esposa, e ela disse assim: o meu pai é muito ruim, o meu pai, ele bebe, o meu pai está viciado, o meu pai maltratou a minha mãe. E aí eu estou escutando, e aquela menina estava certa, que estava me convencendo. Eu disse: filha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é o melhor pai do mundo para você? Eu disse: quem? Ele não está na Bíblia, ele não está no seu ambiente social. O melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo é a sua. Porque a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe. Não está dizendo se ele for santo, se ele for perfeito, se ele te der tudo que você merece. Não, está dizendo honra aquele que te gerou. Ele tem uma representação de Deus na tua vida. Honra essa pessoa. Honra com palavras, honra com gestos, honra profeticamente se for necessário. Eu estava ministrando lá no sul, o presidente da convenção lá na época era o pastor Adalberto, a convenção gaúcha. Eu estou ministrando na cidade de São Leopoldo, e a minha irmã morava lá na época, e a minha irmã foi no culto e disse assim: eu quero te escutar, eu quero ir lá. Ok, eu tenho uma irmã aqui na Bahia e outra hoje está em Brasília, mas essa que está em Brasília, ela estava lá no sul. Ela disse: eu vou lá te ouvir. Pensa que privilégio. Eu estava ministrando essa palavra de honra, sobre honrar pai e mãe, e o pai dela não é o mesmo meu, nós somos irmãos por parte de mãe. E ela pegou aquela palavra de honra, de honrar pai e mãe, e ela disse assim: faz 13 anos, 14 anos que eu não vejo o meu pai. Ele tinha se mudado, tinha ido para o interior do Paraná, e ela disse: se Deus nos tirasse daqui e nos levasse para Brasília de novo, porque o meu cunhado tinha passado no concurso público do Banco do Brasil, eu vou passar lá por Toledo e vou ver o meu pai, que faz 14 anos que eu não vejo ele. Ela pensou isso. Olha como as coisas desatam. 5 dias depois ela me liga: tu não sabe o que aconteceu, o Tiago foi chamado para Brasília de novo. E a novidade é o seguinte: ele pode ir de carro, tem 7 dias para ir de carro para Brasília, com toda a despesa paga. Ela disse: quando o Tiago me falou, ele disse: ei, a promessa que eu fiz, eu vou visitar o meu pai. Aleluia. Ela, quando chegou em Brasília, a primeira coisa que ela foi me contar sobre isso.
Ela disse: mano, eu liguei para o meu pai e disse que eu ia visitar ele. Quando nós chegamos na rua, ele estava na frente da casa há algum tempo. A minha outra irmã disse que fazia quase 1 hora que ele estava na frente da casa me esperando. Ela disse assim: aquele foi o melhor abraço que eu recebi. Aleluia. Aleluia. A honra move o perdão. A honra move a restauração. Honra teu pai e tua mãe. Honra familiar, honra a esposa. A Bíblia dá conselho principalmente para a mulher honrar o marido. Eu sempre falo para minha esposa: um homem que ele se sente honrado dentro de casa, pastor Josué, ele não tem medo de acordar 3, 4, 5 horas da manhã para trabalhar, porque embaixo dele há algo que envolve, que move ele. Ele sabe que tem uma esposa esperando. Existe um ambiente de honra, e isso é transformador dentro de uma casa. Então, primeiro lugar poderoso para semear, primeira terra poderosa, que é terra boa, pai e mãe. Amém? Segundo, deixa eu olhar aqui para não me perder. Segundo, autoridades civis. Honrar as autoridades civis. Independente do partido, independente da situação, a Bíblia nos manda orar por aqueles que estão em eminência. Na Coreia, existem alguns relatos que a igreja da Coreia começou a triunfar no momento que ela começou a interceder pelo presidente da nação. E nós precisamos interceder por essas autoridades e abençoar. Deus colocou a igreja para ser bênção, para influenciar essas autoridades civis. E nós somos voz profética para impactar a política, para impactar os homens que vão decidir sobre o pobre, o necessitado, sobre a nossa nação. E nós estamos para abençoar vereador, abençoar prefeito, abençoar as autoridades policiais. Imagine só, irmãos, abençoar os professores. Imagine, porque existe uma questão que casa, quando não é implantado um ambiente de honra, ou ela serve para deformação. Eu sempre falo, casa ou serve para transformação ou para deformação. Quando o menino ele chega em casa com a nota ruim, falando mal da professora, e o pai e a mãe dizem assim: aquela professora é horrível, aquela professora não presta, ele está deformando, empenando a mente do seu filho. Ele está implantando uma semente de desonra. E nós temos a missão de abençoar as autoridades, seja o policial, porque Deus trabalha em cima de autoridade. Quero passar correndo, mas vamos para lá. Terceiro ponto, que é ambiente, que é terra boa, que é terra fértil. Ambiente profético. Quer lançar semente de honra? Lança no ambiente profético. O que é o ambiente profético? É o ambiente da palavra, é o ambiente dos homens de Deus. É o que aconteceu com a mulher sunamita. Ela investiu na vida de Eliseu, ela preparou algo. Ela foi lá na casa de materiais de construção de Sunem e disse assim: eu vou investir no ambiente profético. Ela investiu, comprou tijolo, comprou ferro, comprou telha, forrou, embelezou. Porque é interessante que honra é mais do que reconhecimento. Tem pessoas que têm um reconhecimento, mas a honra é o reconhecimento em ação. E ela honrou um homem de Deus, e todos sabem a história, o quanto que Deus foi maravilhoso. Eu lembro que quando eu fui para a missão no interior do Rio Grande do Sul, eu estou lá, um centro evangelístico, trabalhando, e cresceu bastante, Deus abençoou, e não tinha mais espaço. Aí um rapaz que tinha uma
uma rádio comunitária, me procurou e disse assim: missionário, eu tenho um lote para vender para a igreja, já está até uma parte construída, quer comprar? Eu disse: quero. Irmãos, pensa na penúria que era nessa época, pensa na prova, era arroz quase todos os dias, mas era dando glória a Deus. E aí, o rapaz disse: eu quero comprar. Como é que tu faz? Eu falei para ele, porque o crente, além de ser crente, tem que ser metido, né? A gente crê nas promessas. Ele disse assim: eu quero 5 mil de entrada. Isso aí era 2001. 5 mil de entrada e parcela o resto em 12 vezes. Ele disse: se é de Deus, a gente vai comprar. Liguei para o meu pastor presidente e disse: pastor, tem uma proposta maravilhosa, nós vamos encontrar um lugar para a gente construir a igreja aqui neste lugar. Aí o pastor foi aonde eu estava e disse assim, olhou, gostou, e disse: meu filho, está muito bom, só que a igreja está no vermelho e a gente não tem essa entrada. Aí eu já tinha um plano B. Eu disse: pastor, mas eu tenho um Fusca para dar de entrada. Ele olhou para mim e disse assim: mas esse Fusca teu vale quanto? Eu disse que vale 3 mil. Ele disse: 3 mil? Tu tem fé, menino? Tenho, porque Fusca de crente, carro de crente tem que valorizar. E aí, no outro dia ele me ligou e disse assim, de manhã cedo: tu é abençoado mesmo, hein? Vendi o teu carrinho. Esse carro, esse Fusca, era um verde abacate, que eu tinha ganhado de um irmão, e eu estava disponível a abrir mão daquele carro para investir naquele ambiente profético. E o negócio deu certo. Até esse Fusca tem algo interessante, uma história, que um dia eu estava lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o Fusca tem um problema seríssimo com o freio. Só que eu sabia os semáforos, eu sabia a hora que abria. Então o Fusquinha era ruim de freio, eu sabia, eu tenho que andar aqui, a hora que abrir o sinal lá, em seguida eu abro o outro e depois o outro, e eu não vou ficar travado nesse trânsito aqui. E aí abri o primeiro sinal e eu lembro que eu olhei para um carro que estava atrás, um carro novo. Olhei, e aquele carro novo, escrito assim, Corolla. Eu não conhecia naquela época. Corolla, novo. Passou primeira sinaleira, passou a segunda, na terceira abriu, só que o tal do Corolla não abriu. E quando não abriu, eu fui no freio. Cadê o freio? Não tinha freio. Foi só aquela pancada. Desceu um gringo italianão, daqueles grandão. Eu digo: é hoje que eu apanho rapidinho, porque eu pesava metade do que eu peso hoje. Digo: misericórdia, moço, calma aí que a gente vai resolver. Eu olhei para ele, eu olhei para o tal do Corolla e disse: mas não aconteceu nada com o seu carro. Ele olhou assim, olhou. A pancada foi grande. O Fusca tinha amassado todo. Eu olhei assim, e o carro dele não. Ele disse: mas parece que não amassou mesmo. O que houve? Só que o camarada teve a brilhante ideia de abrir o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala, por baixo estava tudo amassado. Fiquei 1 ano pagando o bendito do Corolla. Ele valia 3 vezes mais o conserto do que o Fusca. Só que esse Fusca, eu disse: vai para a obra. E foi semeado naquela obra. Eu andei alguns anos a pé. Só que, como eu falei, Deus não fica devendo nada para ninguém. A honra é poderosa. E quando a gente semeia em terra fértil, nós não seremos envergonhados. Fazem 16 anos que eu fui para Brasília. Sabe, pastor, eu já tentei não dar de ônibus em Brasília, mas Deus não deixa. Nunca eu fiquei um dia sem carro. Nem por carro que estragou, não. Sempre teve uma solução. Porque Deus tem uma recompensa para quem semeia essa semente. Ambiente profético. Ambiente da casa de Deus.
Aleluia. Vamos para frente. Quarta terra para se semear. Sacerdotes da casa do Senhor. Pastores. Homens que são chamados por Deus. Essa palavra pastor para mim, ela tem um peso até hoje. Que a Bíblia diz que Deus deu presente de Deus para a sua igreja, pastores. E quando se fala em pastor hoje, e quando eu vejo alguém falando o nome pastor, eu fico ponderando, me policiando primeiramente, para emitir qualquer comentário. Porque isso tem um peso no mundo espiritual. Quando se fala a palavra pastor em muitos ambientes do mundo, e às vezes até mesmo da igreja, a palavra pastor, algumas vezes é relacionada a picareta. É relacionado a alguém que rouba, alguém que é astuto. E o diabo tem plantado isso, para que a igreja não reconheça a riqueza que ela tem diante dela. O maior patrimônio de uma igreja não é essa estrutura, não é o som, não é o terreno, não é uma emissora de televisão. O maior patrimônio de uma igreja é o seu pastor. É o maior patrimônio. Aleluia. A maior riqueza. E é um peso. Irmãos, eu tenho conhecido algumas pessoas que fazem comentários nocivos. E às vezes existe uma questão que eu tenho tido entendimento. Tem algumas denominações que são diferentes da nossa. Tem alguns pastores que são diferentes, o culto deles é diferente. A tribo deles é diferente. A tribo deles é diferente. Tem pastores que pregam na televisão de madrugada, que tem um sotaque semelhante ao seu líder. Mas eu já vi muitas pessoas que um dia estavam com a arma na cabeça para tirar a vida, e uma palavra daqueles pastores foi poderosa para libertar. Um dia eu estava conversando com um rapaz, e ele disse assim, tu é crente? Eu disse, eu sou. Ele disse, eu também sou. Que bênção. Eu perguntei, qual é a tua denominação? Ele disse, eu sou da pior igreja que tem. Eu disse, qual a pior igreja que tem? Qual é que mais falam mal? Aí eu falei. Ele disse, é dessa mesma. Só que tem uma coisa. Este ano eu queria dar mais, mas este ano, uma semana de propósito que teve lá, eu peguei 2 cegonhas de carro e coloquei no altar, porque eu sei que ali existem homens de Deus, e esses homens de Deus me tiraram do lixo. Eu sou muito abençoado. Misericórdia, glória a Deus. Pastores, quando a palavra vai falar sobre dupla honra, as 2 vezes que ela vai falar sobre dupla honra, lá em Isaías 60 e depois em Timóteo, vai falar justamente de sacerdotes. Os sacerdotes vão ter dupla honra. Aos presbíteros que presidem sobre vós, sejam honras dobradas, duplicadas. E aí, irmãos, se eu honro pai e mãe, se eu semeio na vida de pai e mãe, tu imagina a vida do meu líder, na vida do meu pastor, na vida da autoridade que está sobre a minha vida. O que deve ser? Não que eles precisem, não é isso, não. E não que eu esteja aqui para bajular, não, muito mais do que isso. Honra é muito difícil, o inimigo tenta colocar isso que é bajulação, que é manipulação. Não, honra
Honra tem algo poderoso nesse sentido. Dupla honra. Eu lembro de algumas vezes que eu já honrei alguns pastores. Semana passada até foi interessante. O mês passado foi interessante, estava de aniversário. E aí eu olhei um sapato, eu disse: rapaz, como eu queria esse sapato aqui. Esse sapato está crente, está bonito, está com honra. Mas eu fiquei na minha, quieto. E aí, eu lembro de uma vez que eu peguei, falei com o meu pastor, disse assim: pastor, posso te dar um presente? Na verdade, eu fui lá e comprei um presente para ele. Comprei e dei um sapato para ele. Eu não tinha para mim. Só que aí esses dias eu estava pensando, no dia do meu aniversário, chegou um irmão e disse assim: pastor, eu comprei esse sapato aqui. Eu olhei assim: quem é que contou para esse irmão que eu queria esse sapato? Eu tenho um amigo meu, que ele disse que era jovem na igreja. E todo o aniversário dele, ele ganhava R$150 da mãe dele. E ele ajudava um pastor. E ele disse que no aniversário que ele ganhava aquele presente, R$150, ele pegava R$50 e dava para o pastor dele. Ele olhou para mim e disse: rapaz, se eu soubesse que esse negócio de honra fosse tão bom, eu não ia pegar só os 50, eu tinha pegado os 100 e ficado só com 50. Porque o que Deus fez já nesses últimos anos é coisa extraordinária. Existe algo, irmãos, na vida de um pastor que é interessante. Eu sei quando eu olho para algumas crianças dentro da igreja, que elas chegam na fase assim de 12, 13 anos, elas não querem saber de igreja, de pastor. Isso me assusta. Porque quando uma criança entra por essas portas, e ela olha para esse altar, a criança não consegue, ela relaciona a pessoa de Deus à pessoa do pastor. Só que quando o pai e a mãe vão para casa, e o assunto da mesa, além de ser o café, é a vida do pastor, da esposa do pastor, do filho do pastor, essa criança começa num processo de deformação. A figura de Deus começa a ser quebrada, porque um pastor é uma representação de Deus. Eu lembro de uma criança, que toda escola dominical, as crianças cantavam no coral, na frente. E uma criança um dia foi para casa chorando, desesperada, e a mãe dela disse: filho, o que aconteceu, minha filha? Ela disse: mãe, Deus não sorriu para mim hoje. Como assim? Aí ela foi descobrir que todas as vezes que ela cantava, o pastor ficava na ponta e ficava sorrindo para elas. Aquele dia o pastor não estava ali e não sorriu. Porque criança relaciona, porque um pastor é uma figura de Deus, é uma representação de Deus. Quando essa representação é manchada na imagem de uma criança, na mente de uma criança, ela vai ter dificuldade com a autoridade. E muitas bênçãos ficam retidas por causa disso. Aleluia. Aleluia. Eu conheci uma missionária, e eu não vou lembrar do nome dela agora. E ela conta que um certo dia, ela com 15 anos de idade, ela foi para uma noite de debutantes, e na Assembleia de Deus mais rígida, ela foi disciplinada. Quando ela foi disciplinada, ela saiu da igreja e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Só que ela entrou, 20 anos depois, alguns pastores começaram a cuidar dela e da casa dela. E viram que ela era talentosa, cheia de dons, cheia de talentos, mas não conseguia fluir na sua totalidade. Ia até um ponto e parava.
E eles começaram a trabalhar isso ela através de um discipulado. E ela entendeu, contou a história dela. Quando ela começou a contar a história dela, o pastor disse: tem alguma coisa aqui, você precisa resolver essa parte aqui. Entendeu que ela precisava procurar aquela autoridade espiritual com quem ela quebrou o vínculo. E ela descobriu que o pastor dela morava no norte do Paraná. E ela disse: eu vou lá visitar ele. Pegou o esposo, pegou o carro e foi. Quando ela chegou lá, ela encontrou um pastor com 88 anos. E ela se apresentou, o pastor não reconheceu ela, mas à medida que ela foi contando a história, o pastor disse: minha filha, é você, minha filha. Quantas vezes eu orei por sua vida. Eu lembrava dos teus talentos, dos teus dons, e eu ficava perguntando aonde está aquela menina, porque eu tinha um sonho de um dia te batizar, de fazer o teu casamento. Ela disse: pastor, eu vim aqui porque eu lhe desonrei, e eu vim aqui pedir uma bênção sobre a minha vida, que o Senhor restaure a honra sobre a minha vida. Ele orou por ela, liberou algumas palavras, e ela disse que ele liberou uma palavra assim: e o Senhor te levará pelas nações, levando honra e lealdade. E ela conta que a partir daquele dia, houve um fluir de Deus. A última vez que eu tinha visto dela, tinha passado pela 27ª nação. Porque tem coisas que ficam retidas, tem bênçãos que ficam retidas no mundo espiritual, porque terra de sacerdote é terra poderosa. Lá em Brasília, tem um pastor amigo nosso, há uns 8 anos atrás, eu fui num retiro com eles, e aí alguns pastores começaram a falar e disser assim para mim: pastor, nós temos um desejo no nosso coração de dar um salário para o nosso pastor, um salário de ministro. Eu levei um choque na hora, porque eu não estou acostumado com isso. Salário de ministro para pastor? Eu olhei e disse: meu Deus. Mas eu fiquei pensando, a honra de Deus está neste lugar. Alguns dias atrás eu falei com o pastor Márcio Simões. Deus desatou algo nessa igreja fora do comum. A última vez que eu falei com ele, ele tinha 38 médicos na igreja. Deus prosperou. Aleluia. É a honra sendo restaurada. Você pode se colocar em pé? Aleluia. 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 Honrar, terra boa, pai, mãe, autoridades civis, esse ambiente profético e a vida do seu sacerdote. Nós podemos implantar essa semente. Elas vão desatar na nossa vida. Elas desataram muito na minha vida, muito, fora do comum. E elas podem desatar na vida do seu povo e da sua igreja. Aleluia. A honra. Jesus não pôde fazer muitos milagres. Não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, pela questão da honra. Por quê? Eles não reconheciam aquela autoridade. Era tratado apenas como mais um. O filho da Dona Maria, o filho do seu José, o irmão deles a gente conhece, a gente estudou com ele. Quem é esse? Eles não reconhecem. Tem um pastor chamado John Bevere,
Ele fala que quando ele foi para a África, ele ficou impressionado com o que Deus fez na África. Mas ele disse que ficou impressionado porque a recepção que ele teve abriu espaço. Ele conta que ele voltou para os Estados Unidos e disse assim: eu vou orar também nos Estados Unidos, vai acontecer um monte de coisa. Jejuou, orou, teve uma carga de oração maior, mas não aconteceu da mesma forma, porque o ambiente não tinha estabelecido em honra, não havia uma atmosfera de honra, era apenas mais um pregador, apenas mais um culto, apenas mais um pastor. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, mas em compensação, quando ele chegou em Cafarnaum, os céus se abriram. Ali tinha um homem que entendia de autoridade, e quando ele chega diante de Jesus, ele entende que não estava diante de uma autoridade qualquer, ele estava diante de uma autoridade do céu. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, não precisa dizer nada não, diga apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que o mundo espiritual ele se abre, ele é desatado, e é um fluir. Irmãos, tem uma coisa que eu me preocupo, quando eu olho para esse texto que a gente leu, de 2 João, não venhamos perder o que nós recebemos, mas venhamos receber inteiro o galardão. Significa que algumas pessoas estão com a bênção pela metade, estão com milagres pela metade, poderia estar num outro nível, num outro patamar, numa outra história, mas reteu a semente, reteu a semente em casa, reteu a semente para com o Pai, reteu a semente para com a casa do Eterno, reteu a semente para com o seu sacerdote. E essa é uma noite para a gente arrancar todas as árvores de desonra que foram plantadas, que estão sendo semeadas na cultura da nossa nação, e automaticamente dentro de nós, e levarmos, espalharmos essa semente poderosa. Aonde você vai chegar, você vai plantar honra. Aonde você vai chegar, vai ter beleza. A sua casa vai ser bonita, o seu rosto, o seu semblante, o seu aspecto, o seu pai, a sua mãe. Aleluia, aleluia. Quantos querem essa semente? Vamos espalhar essa semente. Quantos que precisam arrancar alguma semente de desonra? Quantos que precisam tirar alguma coisa? Fale no seu coração, não precisa levantar a mão. Eu queria selar essa palavra com uma palavra de oração. Abençoar aqueles que estão lá na internet, ministrar uma palavra de oração àqueles que estão lá dentro de casa, e que precisa, quem sabe, restaurar com o pai, com a mãe, precisa voltar ao princípio, precisa voltar ao começo. Quem sabe você precisa ir no seu pastor. Nós somos uma geração que não fecha ciclo. Isso me assusta. A pessoa vai de uma igreja para outra, vai para outra, vai para outra, e não para, e não fecha ciclo, e não tem endereço espiritual, não tem raiz espiritual. Mas essa é uma noite para a gente ajustar isto. O Pai das misericórdias está aqui. Aleluia. Aramandaragashore kalamais. Aleluia. Arabashandara kalabasheri kalarabas. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, e nós queremos te honrar para sermos honrados nessa terra. Nós não queremos receber metade daquilo que o Senhor destinou para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa casa.
Nós não queremos, Senhor, ter uma vida por metade, ter uma bênção por metade, mas nós queremos semear, Senhor, a tua boa semente. Nós queremos semear esse princípio na vida da nossa casa, na vida dos nossos pais, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos. Nós queremos declarar, Senhor, que a nossa casa será conhecida como casa de milagre, casa que os céus estão abertos. Eu quero declarar, Senhor, sobre os céus dessa nação, que o Senhor há de abençoar as nossas autoridades, o nosso presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos, que o Senhor há de abençoar através da tua igreja. E já que esse ano é um ano de eleições, Senhor, nós repreendemos e declaramos que nenhum corrupto se elegerá esse ano, que o Senhor há de limpar, Senhor, nessa nação. Nós declaramos também, Senhor, que a tua igreja, que representa o teu reino, tem um ambiente profético, e que ela não vai parar de crescer pela nossa apatia em investir nesse ambiente profético. Mas eu quero crer que os seus filhos estão concordando comigo, que eles serão melhores dizimistas, que eles serão melhores ofertantes, que eles hão de prosperar, para fazer o teu reino ser implantado nesta terra. Porque aonde a tua igreja chega, aonde o teu povo chega, o inferno é detido. Aleluia. E eu quero declarar também, Senhor, que nós honraremos os homens de Deus que o Senhor tem levantado para com a nossa vida. Os nossos pastores serão honrados pelos nossos lábios, serão blindados pelos nossos lábios. Os nossos filhos não serão confundidos acerca da tua representatividade, mas nós queremos honrá-los duplamente. Aleluia. Eu quero declarar, Senhor, que os dons de Deus não ficarão inibidos de fluir sobre a vida desses pastores, não ficarão retidos, mas haverá um fluir sobrenatural sobre o teu povo, sobre esta terra. Aleluia, aleluia. Eu oro e declaro a tua bênção e a tua honra em o nome de Jesus. Amém.